Opa, parece que já estamos ao vivo. Muito boa tarde, pessoal do canal, que está esperando para mais uma live com o João e a Tati, da Escola Rama do Instituto de Permacultura da Pampa. Hoje eu acertei, né, João e Tati? Falei certinho. Acertou certinho, certinho. Muito bem-vindos vocês ao canal, vocês já praticamente se está sem sinal da internet. Eu vou tentar entrar pelo outro... Vocês vão tocando aí, porque eu estou tentando entrar por outro programa aqui. Tá bom. Tá bom. Mas, enfim, é um prazer, Chico, mais uma vez estar contigo aqui, proseando um pouco sobre a vida no campo. Quem está na cidade já vai se organizando para ir para o campo também. Nós temos que esvaziar as cidades, né? Porque a cidade está, além de estar uma poluição desgraçada, um monte de trânsito, só aumenta louco, né? Porque tem muito louco na cidade agora. Então, a ideia é esvaziar a loucura, levando o povo para o campo para tomar ar puro, pegar sol, comer comida boa, né? Dar com o dedo na pedra, encher os pés de espinho, fazer bolha na mão, e tudo isso faz parte da vida do vivente, né? Então, a ideia é a gente retomar essas coisas, embarrar um pouco o pé, embarrar a mão, né? E existe uma coisa hoje chamada déficit de natureza. Já tem pesquisa sobre isso, né? Dos resultados das pessoas que estão com déficit de natureza. Então, a gente tem trabalhado bastante esse elemento, né, com as pessoas, sobre a importância do contato com o meio natural, a importância do contato de estar no campo, né? E a gente tem dito o seguinte, que não necessariamente o fato de eu estar no campo, eu preciso sobreviver especificamente da agricultura ou da pecuária, entende? Eu posso ter uma agricultura, posso ter uma boa de uma horta, devo ter, né, mas eu posso também ter rendas no campo a partir de outras coisas que não seja especificamente a produção de alimentos. Eu estou aparecendo aí para vocês já de novo, não? Sim, já está aqui. Tá, então, o que aconteceu foi que acabou a luz aqui, bem na hora da nossa live. Então, o João já começou a falar, e eu só quero avisar vocês, se eu sumir de novo, é porque acabou a bateria do meu celular, mas eu acho que eu vou conseguir ficar por aqui. Gente, a bola é com vocês, mas eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar. A gente estava conversando antes, é um problema que me aflige, né? Todo esse pessoal que tá começando no campo, de repente se vê envolto num mar de tarefas, né? Porque... Isso, o Chico, a gente estava conversando sobre a questão das tarefas no campo e das pessoas irem para o campo e ficarem só envolvidos com as tarefas das tarefas, e no fim não desfrutarem do tempo que elas têm ali. Isso, né? E a gente estava comentando que justamente ontem estava falando sobre isso ao vivo também, sobre como a gente organizar a nossa rotina no campo, fazer as tarefas, claro, todo mundo faz tarefas em qualquer lugar, na cidade ou no campo, mas incluir nessa rotina, ter ali na lista o nosso tempo livre, o nosso tempo para fazer as coisas que a gente quer fazer para relaxar, ou seja, tem que pôr lá tempo na varanda no fim da tarde para ler meu livro, né? Para contemplar a natureza, para fazer as coisas que a gente quer fazer, que não tem a ver com aquelas tarefas que nós vamos fazer, porque tem as coisas para atender no campo. Isso aí. É isso aí. Bom, então, gente, eu tô meio perdido aqui com essa coisa de eu tô trabalhando com dois, um celular e o computador, e a luz está indo e voltando. Então, eu vou deixar na mão de vocês, porque eu sei que vocês seguram a bola aí. Tranquilo. O que a gente tem acompanhado é isso, ou seja, que as pessoas estão bastante desgostosas na cidade, bastante estressados, né? No campo, o que a gente faz? A gente divide o tempo. Primeiro, porque a gente acorda cedo. E eu tenho dito assim que o que acontece? Como tu tem muito oxigênio no campo, isso dá sono. Então, cedo tu quer dormir também. Então, a gente deita cedo, né? 9h30, 10 horas no máximo, a gente já vai dormir e acorda muito cedo. Então, o dia rende, né? Ou seja, pega os horários mais frescos para fazer serviços mais pesados no campo, né? Nas horas do sol mais quente, a gente está fazendo coisas que precisa fazer na internet, escrever, organizar material, organizar aula, enfim, né? E quando o dia está de chuva também, a gente aproveita para estar fazendo isso, ou fazer um plantio, então a gente vai dividindo o nosso tempo, né? O que a gente vai fazer no campo, o que a gente vai fazer de serviço na internet, ou escrevendo materiais, enfim, e parte de lazer. Então, a questão toda de organizar. E, basicamente, o método Viver no Campo é isso, ou seja, como é que a gente organiza o nosso espaço,
certo? Porque a base da permacultura é essa. Como é que eu potencializo o espaço, organizo o espaço para que eu otimize o meu tempo e os recursos que estão no lugar. Então, a ideia é que eu consiga gerenciar esse tempo, né, e gerenciar as coisas ao redor para tirar o melhor proveito com menos impacto. Um pouco a ideia do método Viver no Campo é esse, né? E isso, ao longo de décadas, a gente trabalhando com pessoas, tanto que foram da cidade para o campo, como pessoas que estavam no campo que queriam organizar o seu espaço, e isso acabou criando esse método. Nós acabamos criando um método em função de estar dando consultoria para as pessoas e atendendo, e perguntas repetidas, erros repetidos, a gente acabou criando isso, né? E agora a gente tem ajudado milhares de pessoas a fazer tanto a transição como a organizar o seu espaço no campo a partir desse método, né? E o que faz muito parte desse desfrute da vida no campo, de ter essa qualidade de vida, é justamente aproveitar os ritmos naturais, aproveitar os elementos naturais que a gente tem ao redor para melhorar essa qualidade de vida. Então, a gente poder estar mais... Então, a gente... Tá bom? Tecnologia ali. A polícia bateu. Mais ou menos. Acho que eu vou ter que sair. Pronto, agora acho que não vai dar mais problema. Agora... Ou vai? Deu. Pronto, agora acho que tá beleza. Desculpa aí. Recomeçando. Então, a gente tem esse desfrute também da qualidade de vida que a gente pode ter no campo, justamente por causa desses elementos que o João falou. A gente começa a se alinhar com esses ritmos naturais, né? Começa a observar mais o nascer do sol, o pôr do sol, viver mais de acordo com isso, viver mais de acordo com as estações do ano também, porque na cidade a gente às vezes, claro, percebe que fica quente e frio, mas a gente não vê essa mudança, né, das estações, a gente não vive isso de uma forma muito presente, e no campo a gente faz isso, mesmo fazendo as tarefas, e se enquadrando nisso melhora muito a qualidade de vida, né? Tem vários estudos sobre isso também, sobre a regulação hormonal, sobre como o corpo começa a ficar mais funcional, ficar melhor, quando a gente vai se alinhando com esses ritmos naturais, ou seja, tá na luz quando é dia, poder descansar numa noite mais silenciosa, no escuro, tudo isso faz parte da qualidade de vida, né? E é uma coisa que naturalmente você vai ter vivendo no campo. E a questão do alimento tem uma relação direta não só com a saúde do nosso corpo, assim, ou seja, todos os aspectos psíquicos também, entende? A questão hoje de agrotóxico é tão grave que nós temos várias variáveis agora, vários problemas que são consequências, ou seja, não é uma doença direta, mas as consequências que geram problemas psíquicos, entre outras tantas coisas, em função da toxicidade dos alimentos. Então, a vantagem, por exemplo, da pessoa estar no campo é poder produzir o próprio alimento, ter um alimento fresco na hora. A questão de água pura também, porque toda a água da cidade é tratada, ou seja, com cloro, com sulfato de alumínio, né? A mulherada deve sentir a diferença, ou seja, de estar lavando o cabelo com uma água de um poço do que de uma água da cidade. A Tati sente isso, cada vez que a gente viaja, que para no... Eu também sinto. Não é mulherada. E o que tu nota? Eu noto que é horrível, cara. Quando eu vou tomar banho na cidade, parece que eu fico sufocado dentro daquele box do banheiro ali. Eu não quero nem respirar aquele ar, parece que é nocivo. E a pele fica grudenta, o cabelo também fica grudento. E já quando eu estou na roça, quando eu estou lavando o meu cabelo, parece que não precisa quase... É um sabão comum, já resolve. Não precisa... Isso, exatamente. E é por isso que vende em tanto cosmético, como eu digo, né? A Tati brinca que eu chamo de cosmético e não cosmético. Porque vende em tanto essas coisas, porque, claro, tu resseca a pele, resseca o cabelo, por causa do produto químico que está na água. As pessoas que não vivem isso não sabem, entende? Então, quando tu está em contato com o campo, o pessoal, todo mundo, as mulheres que entram no Instagram, quando a gente faz live, diz para Tati, o que tu passa no cabelo? O que tu passa no cabelo? Ela não passa nada no cabelo. Simplesmente lava com água pura e toma. E o sabonete que ela mesma faz e coisa, é isso, entendeu? Né? Legal. Eu lavo só com sabão de cinza, gente. Depois que eu descobri o sabão de cinza, eu comecei a usar o sabão de cinza porque ele tem um efeito de amaciar a pele e o cabelo.
parece que ele forma uma camada protetiva. É muito gostoso, gente. O É muito aspecto... legal. Você sabe fazer, Chico? Olha, de tanto que eu vi fazer, eu acho que eu sei. Eu nunca fiz, não. Você que faz? Não? Não, não dá para eu fazer, Tati. Eu acho que esse nosso trabalho absorve tanto a gente que a gente acaba não fazendo todas essas coisas bonitas que a gente passa para as pessoas, né? E eu, Sim. pelo menos, só consigo cuidar das minhas plantinhas aqui, das minhas punks, que vivem meio sozinhas aqui, porque mais estão abandonadas do que comigo. Mas de resto, eu não consigo fazer mais nada. A não ser minha comida, meu pão, isso aí ainda dá para fazer. Mas essas coisas mais elaboradas é mais complicado, gente. E eu faço o meu sabonete e esse sabonete da lixívia, né, feito com a cinza, com a lixívia da cinza, ele é mais complicadinho de fazer um pouco que outras receitas com soda cáustica. Mesmo assim, faço o sabonete e aí as pessoas perguntam, né, o que a gente usa. Então, basicamente, essa higiene pessoal com uma água de boa qualidade, você não precisa de um monte de produto, a própria limpeza, né? Então, a gente toma banho com esse sabonete que eu faço e usa óleo no corpo, assim, né? Em diferentes épocas do ano a gente usa diferentes óleos para hidratar e tudo mais. E é isso, não precisa você ter uma quantidade de coisa, porque isso acaba vindo para sanar o problema da falta de pureza da água, né? Você tem água pura. Então, isso aí é uma coisa que no campo é uma riqueza muito grande. A gente ter uma água de poço boa, alguém que tem uma nascente, uma vertente, isso é fundamental para a nossa saúde, né? Não só para o cabelo, mas a água que a gente consome também. Ô, João, você falou que vai viajar para Goiás, para o Mato Grosso, né? Sim. Como é que você faz com a sua comida, a sua alimentação, né? O próprio banho, essas coisas, quando você está fora? Você faz condições? Como é que é? Aí não tem o que fazer, né? Aí eu não tenho o que fazer. Aí é o que tem. Eu brinco que é o que tem. Aí vai na vida do que tem. O que estão te servindo, tu come, bebe o que tem, né? Outro dia o pessoal perguntou, mas o que tu come? Que eu ia dar uma consultoria num lugar. E eu digo, eu como qualquer coisa, e se eu tiver com muita fome, eu como tudo. E também se precisar fazer jejum, se precisar fazer jejum de 1, 2, 3 dias, já fiz de vários dias, faço também, então não tem problema, não. Claro, eu em casa, a gente em casa faz uma comida mais elaborada, né, depois assim, mas se eu estou viajando, eu estou viajando, eu não tenho opção, eu vou fazer o que tenho, não tem muito o que fazer, né? E é interessante, porque às vezes a gente vai, porque a gente vive na fronteira do Uruguai, já meio que se apresentando aqui, né, porque a gente não se apresentou, né? Nós vivemos bem na fronteira do Uruguai, 60 quilômetros. O Instituto de Permacultura foi um dos primeiro instituto pioneiro em permacultura no Brasil, certo? E depois, nos últimos 12 anos, a gente fundou a Escola Rama Vida Integral, para tratar desses assuntos que a gente está falando agora também aí, né? Ou seja, de outras coisas da vida integral, que a gente precisa trazer para a conversa, para a nossa vida, para o cotidiano, né? Então, o Instituto foi montado com a lógica de difusão da permacultura. A palavra permacultura vem de cultura permanente, criada por Bill Mollison, australiano, na década de 70. Então, aqui nós temos um centro de referência em bioconstrução. Aqui foi dado o primeiro curso de bioconstrução do Brasil, né? Então, a gente trabalha também com a parte toda de produção de alimento orgânico. Eu fui o criador do projeto das sementes ecológicas Bionatur, em 1996, a primeira projeto de sementes orgânicas da América Latina, né? A gente aqui, então, temos todo um sistema de produção orgânica, manejo de água, sistema de saneamento, todos os prédios são bioconstruídos, ou seja, toda essa coisa que envolve a chamada sustentabilidade, a gente tem aqui como exemplo. Essa é a ideia, e os institutos todos foram montados com esse plano. Um em cada bioma do Brasil. O Brasil tem 6 biomas, a ideia era difundir isso, né? Então, a ideia era que a gente ofertasse para as pessoas. O Bill Mollison, o criador da permacultura, colocou o seguinte, que a gente falasse do que estivesse fazendo, certo? E tivesse espaços demonstrativos, porque um conselho ajuda, agora um exemplo arrasta. E a ideia é que a gente fosse um exemplo dessas coisas. Foi um pouco por aí, fazendo uma apresentação rápida, né? E a Tati é formada em desenho industrial e depois se formou em agronomia com especialização em biodinâmica, e ela foi a criadora da Escola Rama. Eu só sou um ajudante dela na escola. E tu sabe, o Chico, que tem aquele ditado, diz que a mulher que manda e o homem inteligente obedece, né? É verdade.
Gente, vocês falaram dos cursos também que vocês dão, não? Porque tem muita gente nova que talvez não conheça, né? Podia falar do Vou até para workshop, né? aproveitar e dizer que bem agora está tendo o workshop Viver no Campo e todas as aulas estão liberadas, né? Eu acho que o link deve estar aí, mas se o pessoal pesquisar Rama Permacultura, já vai achar aí nas redes sociais e tem ali todos os links para quem quiser assistir às aulas, né? Nós demos várias aulas essa semana e fizemos lives, então muita coisa que é importante para quem está pensando nessa transição, para planejar a mudança e para quem precisa melhorar o seu sistema de campo, porque na verdade, Chico, muita gente precisa, né? A gente visita, dá assessoria para muito agricultor, muita gente que está no campo fazendo consultoria. E, na verdade, a gente tem muito para melhorar, né, na vida no campo. E para quem está indo para o campo, saindo da cidade, também tem muito que aprender, assim, né? Eu falo por mim porque eu venho de São Paulo, eu cresci na cidade, né? Eu vivi 21 anos em São Paulo, e a gente vem com uma cabeça, a gente é caipira da cidade, né? Então, quando a gente chega no campo, tem muita coisa ali que a gente não consegue entender. Então, para se adaptar, poder planejar, poder se adaptar, a gente precisa realmente de informação, né? Partir de uma informação para fazer essa mudança é importante. E tem muita gente que está no campo realmente precisando melhorar, né? Questões de saneamento, questões de agricultura, questões de conexões entre essas coisas na área. Então, a questão dos cursos é realmente dar essa base de informação que vem a partir da nossa experiência, né? Não é uma coisa teórica, são coisas que a gente compartilha porque vive, como o João disse, que tem todo esse contexto aqui, e porque a gente atende muita gente ao longo desses anos. Então, isso aí é importante, porque realmente traz soluções, né? Para as pessoas que estão, tanto para as que estão querendo mudar, como para as que já estão lá, mas sempre tem muita coisa para melhorar. E esse assunto que a gente estava falando aí do tempo, né? É a gente organizar bem o espaço, organizar nossa rotina no campo, que faz com que a gente possa ter essa qualidade, desfrutar das coisas que estão ali e não vire só um tarefeiro, alguém que está o tempo todo só correndo atrás das coisas. Então, não dá para a vida no campo virar um peso, né? Ela tem que ser algo que traz tudo que o campo tem mesmo, a abundância, essa provisão de água, de alimento e tudo mais. Só que precisa de umas técnicas aí, precisa de um planejamento da área. Não sei se vocês já comentaram no trabalho de vocês, eu tenho uma percepção que está acontecendo um conflito, né, entre as pessoas que chegam e os locais, né? Então, essa conversa, né, entre as pessoas locais que podem ensinar muito para os que chegam e os que chegam que querem, acham que já vem sabendo tudo, né, e se cercam às vezes de muros e cercas e câmeras e tal, e esquecem que um grande professor pode ser aquele que já está lá há muito tempo, né? Com certeza. É uma preocupação minha, eu vejo em todos os lugares que está tendo essa coisa da chegada das pessoas da cidade. Como é que vocês estão discutindo isso? Como é que vocês estão vendo esse ponto? É que uma das coisas que a gente tem colocado é assim, ó, não dá para ir para o campo e levar isso que a gente está falando, essa mente da cidade, ou seja, não, então, assim, começar primeiro que as pessoas têm medo, sempre tem essa coisa, eu tenho medo, ir para o campo eu tenho medo quando vou para São Paulo, por exemplo. Entende? Porque é uma loucura. Tu pode ser assaltado, pode roubar teu carro, pode acontecer de ser atropelado. Então, eu não sei. Eu acho que eu não sei que medo as pessoas têm no campo, né? Porque não vai ter medo do quê aqui? Ou seja, aí o pessoal fala a cobra tem a vida dela. O pessoal acha que a cobra anda procurando pessoas para morder. Não, a cobra tem a vida dela e é muito raro o cara ser mordido por uma cobra. Ou seja, não sei quantos anos faz que eu não vejo uma cobra aqui, entendeu? Né? Então, aí o pessoal também tem medo de aranha, tem medo de mosquito. Então, na verdade, é resolver os medos. A gente fala o seguinte, tem problema com escorpião, com aranha, tem que ter galinha na volta da casa, peru, algum pássaro, porque esses pássaros, essas coisas são alimentos. Então, eu crio uma ecologia no lugar para que essa ecologia resolva essas coisas. Se eu tiver gato, o gato controla rato, controla serpentes, controla tudo isso. Eu vou contar um fato aqui, o Chico. Aqui nós temos vários aras, né? Muito chiques, muito ricos, desde o Omar Sharif, aras de grandes empresários de São Paulo, estão aqui, porque aqui nós temos pastos naturais, porque aqui a Pampa aqui tem pastos naturais, né? Diferente de São Paulo, outros lugares que tu tem que implantar o pasto. Então aqui tem aras, grandes aras desses cavalos que concorrem no Rio de Janeiro e São Paulo saem daqui. O que acontece? Os caras começaram a montar esses aras aí, e aí teve um que disse assim, não pode ter gato porque o gato pode assustar os cavalos.
E os peão do Aras diziam, mas moço, sem gato não dá para ter, tem que ter gato. Não, não, não pode ter gato, não pode ter cachorro, porque isso aí vai assustar, os cavalos valem milhões, não sei o quê. Resultado, olha, rapaz, virou uma de rato no lugar que era impressionante, eles não conseguiam controlar. Resultado da coisa, vamos botar os gatos de novo, porque não tem nada mais lógico que tu que ter gato para caçar rato. Entende? Então, assim, essas ecologias tu tem que criar. Né? Eu preciso organizar essas coisas. Uma vez perguntaram para o Bill Mollison, eu tenho muita lesma no meu jardim. Ele diz, que falta pato, porque o pato come lesma. Né? Então, a gente entra em todo um conceito, ou seja, como é que eu organizo o espaço, em todos os sentidos, para tirar o melhor proveito dele. Né? Então, assim, o que é comum? O pessoal se instala e não sabe exatamente onde é que está a nascente, não sabe onde é que está exatamente algumas fontes de água, monta sistema de esgoto, acaba poluindo a própria água. Né? Ou coloca a casa voltada para a estrada, como a gente diz, é comum o sítio botar a casa voltada para a estrada, preço da estrada. Para que tu quer uma casa perto da estrada? Só para ter pó, barulho, zoeira, né? Fogo. Então, a gente tem uma forma de organizar o espaço para que eu tire o melhor proveito do espaço. E, às vezes, é só uma maneira de organizar. Aonde eu vou botar o lago, aonde eu vou botar a casa, e por que eu boto ali e não boto lá. Qual é a decisão? E tu vai ver que as pessoas decidem de forma aleatória, não tem uma decisão planejada. E esse é o método que a gente trabalha. Ou seja, eu tenho um método para decidir. Entende? Então, quando a gente trabalha com as pessoas, às vezes o pessoal dá um depoimento assim, a pena que eu fiz o curso agora, acabei de terminar minha casa, ou acabei de me mudar, e comprei o sítio errado, ou fiz a construção mal, ou fiz o lago errado, ou montei um lugar de plantio errado. Agora eu dei uma consultoria no Paraná, um empresário com muito recurso, comprou um monte de terra e comprou mais de 7 mil mudas de citros para plantar no lugar. E aí pedi uma consultoria. Cheguei lá, eu já tinha plantado umas 1.000 e poucas, e andei com ele na área e tudo, e coisa, aí ele me deu qual é o teu conselho? Eu fui como consultor, né? Eu digo, meu conselho é o seguinte, ó, o resto das mudas que você não recolheu do viveiro ainda, onde tu comprou, tu devolve. Ué, tu tá louco? Diz o cara, devolver as mudas? Eu digo, devolver porque tu não conseguiu cuidar das 1.500, tu tem mais 5.000 e pouco ainda. Entende? Ou seja, essas 1.500 já estão com problema. Você está com problema de formiga, problema que não consegue atender, problema que foi plantado de forma indevida, tu vai plantar mais 5.000, vai aumentar o teu problema 5 vezes. Né? E aí ele acabou concordando, porque ele realmente estava perdido naquilo que ele estava fazendo. Então, o fato de ter recurso não é a questão. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e quer fazer, mas o método que ele está fazendo, a forma como ele está organizando não é boa. Entende? E aí entra a estrada. Agora, eu fui dar uma consultoria em São Paulo, o cara comprou o sítio, e aí não tem estrada. A estrada vai custar uma fortuna para fazer, porque o lugar é muito inclinado. Então, o que eu preciso ver quando eu vou comprar um lugar? Acesso. Tem que ser bom acesso, porque quando chove, dá para andar num carro sem tração ou tem que ter carro tracionado? É ou não é? Né? Água, tem água? Quanto de água tem? E essa água que eu tenho, eu posso irrigar ou só para atender uma casa? Isso é básico. E aí eu vou indo, né, com essas coisas. Então, isso é um método que a gente trabalha. E a gente tem feito muitas pessoas economizarem bastante dinheiro com isso, né? E isso faz parte dessa cabeça, né, Chico? Porque eu acho que essa questão dos locais e da gente ir sem essas ideias todas que o João está falando, sem esse planejamento, na verdade é um diálogo, porque nem sempre os locais eles sabem exatamente viver ali, né? O João mesmo tem muitas histórias aqui que você podia até contar, né? O quanto as pessoas vão vivendo por anos de uma certa maneira e podia estar muito melhor na realidade, e elas ficam perpetuando algumas coisas, porque nunca chega também uma ideia nova, uma mente nova. Então, eu acho que a pessoa urbana que vem preparada, ela contribui muito com o campo. Ela pode ajudar demais, porque ela vem com novas ideias, ela vem trazendo coisas que podem realmente ajudar, né? Não só em termos de negócios rurais, como ideias de como organizar o espaço. Então, eu acho que o legal é um diálogo mesmo, né? Entre os locais e as pessoas que vêm, é um diálogo aberto de acordo, né? De fazer acordos ali, onde todo mundo pode ganhar. Agora, essa postura, às vezes, né, as pessoas que estão no campo não quer que venha ninguém, ou também quem vai da cidade vai com aquela cabeça muito engessada, como você falou, já vem, já mura tudo, ou já quer fazer tudo como se faz na cidade. Essa falta de abertura para conhecer, né, os dois lados se conhecerem e poderem ter um diálogo mais produtivo. E
E outra coisa que a gente tem observado, assim, a possibilidade das pessoas montarem, por exemplo, um pequeno restaurante no campo de fim de semana. As pessoas querem, às vezes, no fim de semana, só sair, fazer um lanche, comer alguma coisa, passear no terreno, dar uma volta a cavalo, caminhar, fazer uma trilha. Então, montar pequenas cabanas de aluguel para fim de semana ou para casais. A gente tem feito isso, tem alunos que estão ganhando bom recurso com isso, estão viabilizando, ou pessoas que já estavam no campo e pegaram uma casinha, reformaram aquela casinha, estão fazendo de aluguel e a pessoa tem uma renda com aquilo ali. Então, tu pode também fazer uma vida meia híbrida também. Parte do tempo tu está fazendo alguma atividade na cidade, porque a pessoa tem um filho pequeno, porque tem uma pessoa doente, porque tem uma pessoa de idade, enfim, e outra parte está no campo. E se a gente for analisar, Chico, o turismo rural no Brasil é incipiente, não tem nada, é um desastre. Todo esse trabalho que tu faz, isso aí, se fosse nos Estados Unidos, tu seria uma grande figura com não sei quantos documentários contando todas as histórias dessas pessoas. É só entrar na internet e ver, entende? Ou seja, o que tem de coisa em outros países contando histórias que a gente tem aqui, histórias muito melhores, com muito mais gente, não é? De pessoas do campo. E tu não tem isso. Então, assim, o turismo rural tem que ser muito mais incentivado ainda. Existe público para isso, né? Pessoas que querem sair, que querem passar um fim de semana numa cabana, meio isolado, curtindo uma coisa, fazer uma trilha, enfim. Então, a gente acha que ainda tem um universo de coisas para ser construída no campo e está muito incipiente. E as pessoas que a gente viu, a partir dos cursos que a gente deu, que tomaram essa atitude, que deram esse passo, estão indo muito bem, obrigado, né, do que a gente está vendo, assim, né? Porque Hoje, tem muita coisa para fazer, né? essas pessoas, né, que seguiram esse caminho do turismo rural, são pessoas saídas da cidade ou são as pessoas que já estavam no campo e começaram duas coisas, as duas coisas. A gente visitou uma família agora que tem 2 filhos aí com tipo 18 anos, 19 anos, né? Que eles tinham 2 casas, uma casa mais antiga, uma casa mais nova. Eles pegaram a casa mais antiga, deram um toque nela, deixaram os móveis antigos, tudo assim, né? E fizeram um café colonial. Só serve café colonial ali no fim de semana. E é só fim de semana. Então, durante a semana, eles tocam a horta, criam galinha, criam porco, tocam as lavouras, faz não sei o quê. E fim de semana, eles fazem um café colonial. Ele diz que a renda deles com café colonial já está quase superando todo o resto. Entendeu? Pois é. E aí, João, você falou a pessoa chega para o café colonial, já leva ovos, leva mel, leva uma abóbora, leva uma verdura, e aí tu tem uma venda direta. E depois que o cara compra de uma venda direta contigo, ele quer voltar, porque a tua comida tem uma cara, a tua comida tem um endereço, não é uma coisa que tu comprou no mercado que tu não sabe quem produziu. Então, essa que é a jogada que nós temos que entender. Nós temos que fazer um sistema nesse país onde a gente consiga fazer com que as pessoas comprem direto do produtor. Porque o problema é assim, tu pode dizer assim, a batata está com preço baixo para quem vende, né? Certo? Só que tu pegar um pacote de bolachinha dessas pronto em pacote, veja quanto é que custa o quilo daquilo ali. Se tu está pagando, às vezes, R$10 por 70 gramas. Entendeu? É isso que tu tem que fazer. A gente, outro dia, numa live à tarde, fizemos essas contas. E aí, assim, o saco de batata vai para 1000 vezes por cento. Então, o nosso problema é que nós não transformamos produtos. Entende? Outro dia, um casal também que fez o curso, comprou uma área e fizeram consultoria comigo. Ele disse assim, cara, aqui na região todo mundo planta mandioca. Eles não eram agricultores, foram para o campo e querem começar a ser agricultor. E tinha uma área deles que era meieiro. Parte da área deles era para um meieiro. Então, eles compraram a terra com esse contrato desse meieiro. E queriam saber comigo se mantinha o meieiro ou não. Eu digo, cara, mantém o meieiro. Aí tu aprende a plantar mandioca e não necessariamente tu precisa seguir plantando mandioca, tu pode plantar outra coisa. Aí eu dei uma dica para eles o seguinte, se toda a região planta mandioca e todo mundo vende a mandioca in natura, por que tu não monta uma pequena agroindústria, descasca a mandioca, embala a mandioca a vácuo e aí tu tem uma marca e tu ajuda esses agricultores a ganhar um preço mais justo e tu monta o teu negócio, porque tu tem muito mais acesso à internet e cidade do que eles. E aí tu junta a fome com a vontade de comer. Então, essas possibilidades tem várias. O que acontece é que as pessoas não estão enxergando isso, Chico, que é o que a gente tem trabalhado. A gente tem dado várias possibilidades e no curso a gente mostra N coisas que já aconteceram, ou seja, fatos, depois que a gente pode potencializar com as famílias, entendeu? Né? João, justamente, tudo que você está falando é mais ou menos o que eu falo para as pessoas que eu encontro, né? E aí é minha pergunta, né? Vocês, nos cursos de vocês,
Tem pessoas que são aí da roça também, do campo, e que procuram vocês? Tem. Sim. Eu acho importante porque eu percebo que muitos locais aqui, muito caipira, que a gente chama, né? Eles não percebem o potencial que eles têm. Eles imaginam que eles têm que mexer e fazer uma puta infraestrutura para receber o turismo, sendo que já está tudo pronto ali e é exatamente aquilo que o turista busca. Isso. Então, sei como dar essa fagulha na cabeça das pessoas e falar, gente, vocês estão montados no ouro aí, é só começar. E eu sou um divulgador para eles, né? Isso. E aí? E às vezes tem coisas que as pessoas que estão no campo, elas não veem o valor daquilo para uma pessoa da cidade, né? Então, por exemplo, a tua horta, às vezes o cara vê aquilo como a produção de alimento dele, ou o que ele faz para vender, e tudo que a pessoa quer é ir lá e mexer um pouco na terra. E ele não oferece isso como um turismo rural, como uma atividade que alguém que vem de fora pode fazer no campo, porque ele não está enxergando ali as opções para quem é de fora. Né? Isso é uma das contribuições que quem vem de fora pode dar, até de dizer, cara, eu quero só olhar aqui teu espaço como ele é, né? Eu quero dar uma volta no teu cavalo, e são coisas que ele não pensa em oferecer, porque ele não sabe que tem valor para quem vem de fora. A gente tem que usa uma expressão, Chico, que é assim, ó, eu não posso ser o rinoceronte pintor. Onde é que a gente quer chegar com isso? O rinoceronte tem 2 chifrinhos na frente. Então, tudo que ele pinta tem 2 chifrinhos na frente, porque é da cabeça dele. Então, se ele pinta uma árvore, tem 2 chifrinhos. Se ele pinta uma paisagem, tem 2 chifrinhos. Se ele pinta um lago, tem 2 chifrinhos. Então, o que acontece? O agricultor fica vendo o mundo assim. Ele vê o mundo a partir dele. Ele não pode ver a partir dele, tem que ver a partir do outro de fora. Então, a pessoa que vem de fora, só pelo fato de poder pegar o teto de uma vaca, espremer e sair leite, aquilo ali para ele não tem nem ideia como é que funciona aquilo. Se tem que botar a vaca para cima, se puxa na cola da vaca, se conversa com ela, não sabem como é, compreende? Então, só um fato desse, dizer assim, olha, outro dia chegou um casal aqui com um menino, eu peguei um punhado de milho, botei na mão dele, digo, vai lá no lago e atira para os peixes. Ele achou aquilo estranho, mas ele foi lá e os peixes vieram, começaram a comer, ele voltou correndo, tio, tem mais, eles comeram tudo, digo, vamos comer tudo, cara. Aí ele levou de volta, ele nunca mais esqueceu. Outro dia encontrei ele na rua, tio, eu quero ir lá de novo dar comida para os peixes. Ele falou, estou te esperando. Então tem uma coisa que são muito simples, assim, né? Ou seja, das pessoas ofertarem, né? Vou te contar uma história, eu gosto muito de contar história, Chico. A gente ficou mais ou menos 5 anos, né, fazendo intervalos, indo e vindo, num projeto na Amazônia, dentro de uma reserva extrativista, certo? Montamos uma unidade de permacultura dentro de uma reserva extrativista Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, em Santarém. Bom, aí o que acontece? Cada vez que a gente chegava lá, eu ia a cada 2 meses, ficava 15, 20 dias, voltava para casa, fazia minhas coisas e ficamos fazendo assim. Chegava lá, aí eles queriam nos ofertar o melhor, para mim e para a Tati, né, para os cursos. Aí sabe o que eles faziam? Cara? Serviam galinha congelada, bolacha Maria e margarina. 3 coisas que eu não como. Aí foi a gente com dó daquilo. Eu disse, olha, um dia a gente sentou com eles eram muito amáveis conosco. Disse, olha, vocês estão trazendo essa comida a gente não come. Ah, mas é que a gente vê do pessoal tudo na cidade. Não, mas eu quero comer a comida de vocês, eu quero a tapioca, eu quero o peixe colhido, pescado na hora, eu quero comer a tapioca, bacaba, eu quero comer a comida de vocês. Ah, a gente achou que vocês... E refrigerante, cara, de quinta... Eu não tomo refrigerante, entendeu? E aí, até que eles entenderam. Ah, não, então o senhor é como os nossos, o senhor é dos nossos. Eu vou comer bolacha com margarina, cara. Né? Aí nós começamos a comer tapioca e coisa, entendeu? Então, porque na cabeça dele, aquilo que ele tem não vale. Né? Aí a gente, um dia, com uma outra organização, fizemos um cálculo de quanto é que custava a vida dele. Ou seja, pescando o dourado, por exemplo, comendo todo dia esse tipo de peixe, isso dava um custo de 3 mil e poucos reais se eu fosse... quase 5 mil reais se eu fosse viver a vida deles. Então, eu disse assim, olha, isso que tu come aqui na cidade custa uma fortuna, cara. O cara tem açaí, que a gente paga 40 pila um pote desse tamanho, o cara come aquilo de litros. Todos, né? Os peixes, mel de melípona de altíssima qualidade. Uau! Né? Vários coquinhos que nem existem no mercado, por exemplo, essa abacaba é uma palmeira, né? Só que ela dá um caldo, em vez de ser roxo como do açaí, ele é bege, assim. E é mais gostoso que o açaí, isso ainda nem não existe, assim, só os locais ali
que conhecem e comem. E eles não oferecem essas coisas, porque eles acreditam que a gente não tem interesse, né? E falam assim, eles vêm lá de Santarém, então vamos dar para eles as bolachas com margarina, né? Que eles acreditam que é o que a gente gostaria de comer. E eles têm uma riqueza gigantesca. Então, se esse estudo que foi feito, né, fazendo todos esses cálculos, se eles estivessem na cidade e tivessem que comprar isso, estaria em quase R$ 5.000 o valor, né, do que eles teriam que desembolsar, fora o que eles não teriam mesmo na cidade, né, que são alguns alimentos que você só tem ali para quem planta. Por exemplo, a gente aqui tem o butiá, né, que é uma frutinha deliciosa de uma palmeira. E isso não é comercializado, isso não existe no mercado. É uma coisa assim, quem tem um pé de butiá, tem uns que roubam da rua os cachos de butiá, mas é uma coisa que você só consegue consumir se você vier para cá e alguém tiver no campo, porque isso não é nem visto muito como produto. Agora tem um pouco assim, cachaça com butiá, alguns lugares que vende polpa de butiá, mas é muito pouco, né, perto do que poderia ser. E as pessoas só indo lá e experimentando isso é que vão descobrir esse tipo de coisa. E os locais têm que entender que é isso que tem o valor para quem não é dali, né? Teve um fato interessante, Chico. A Tati quis comprar mel de melípona lá. Em seguida que a gente chegou, né, no trabalho, começamos a organizar, no primeiro ano ainda. E aí o rapaz trouxe meio litro, se não me engano, de mel de melípona numa garrafa de detergente, cara. Ele lavou Aí a gente chegou para ele, mas, cara, como é que tu botou um mel nobre desse dentro da garrafa? Não, mas eu lavei bem lavada. Eu digo, não estou falando disso, você está desmerecendo o teu produto, cara. Aí sabe como é que eles vendiam farinha? Imagina a farinha num sistema florestal mais que orgânico, ou seja, de pessoas que são dentro de uma reserva, pegavam a farinha, botavam em saco plástico preto de lixo, ia para canoa de pé no chão, de calção de pé no chão, chegava nas lojas, eu digo, cara, o cara vai te explorar, tu chega desse jeito, rapaz, de pé no chão, chinelo, sem camisa, com um saco de farinha, de lixo, cara, aí não tem como. Aí a Tati começou, como ela trabalha com desenho industrial, começou, não, vamos fazer, organizar esses produtos. Aí a gente começou a botar uns vidrinhos dentro de uma cestinha, com uma alcinha, com uma tampinha com rolha, entendeu? Um saco de papel, com escrito produto da floresta, não sei o quê. Ou seja, o produto vai lá em cima, tu entrega uma coisa com qualidade, bota o nome do sujeito, ele, entendeu? Não, e tem muito para tá qualificar, né? Isso. Por exemplo, tem um instituto na Bahia que analisa a qualidade das farinhas, né, de mandioca, então da gente ir melhorando esse produto, né? Tem a farinha, vamos embalar direito, colocar ali, porque, por exemplo, tem essa história da Nova Zelândia com mel de manuka e eles fazem o maior barulho por causa desse mel. Na Amazônia você tem mais de 16 tipos, mais que isso, 16 de meles, de melíponas, desde meles que tem pouquíssimo açúcar, um é Bordeaux, outro é dourado, outro é bem amarelinho, cada um com um sabor completamente diferente, e isso tá ali tudo sem a gente dizer, olha, esse mel é tal coisa, é de tal árvore, é do extrato médio da floresta, porque lá é dividido assim, né, tem as melípolas que voam mais baixo no meio e as de topo de árvore, então isso traz diferentes meles de diferentes qualidades, e isso tá tudo ali sem a gente mostrar a qualidade que aquilo tem, como aquilo traz a própria floresta, como aquilo traz a cultura dos locais, né? Tudo isso tem valor. Agora imagina... Eu tenho uma curiosidade de saber como é que é extraído esse mel. Eu imagino que não seja uma criação racional, eles devem simplesmente pegar, é isso mesmo? Não? A gente começou na época, começou com 20 caixas, né? Aí dessas 20 caixas dobra, né? Virou 40, das 40... Fomos indo, fomos fazendo as caixas, por fim, conseguimos, porque a gente não tinha energia, botamos um gerador lá, né? Aí como montamos uma serrariazinha pequenininha, ensinamos eles a fazer, eles começaram a fazer. E aí se esparramou. Para te ter uma ideia, do quarto ano, se não me engano, o terceiro ano, a gente chegou a tirar da comunidade como um todo, né? 3.600 quilos de mel de melípona. Tu acredita nisso? Certo? Nossa! 3 anos de trabalho, nós já estávamos com mais de 400 caixas com eles. Eles adoraram, começaram a fazer e a montar. Só que aí entra um detalhe. Imagina que eu estou entregando um produto, vou ali e entrego esse aqui, o potinho com mel. Aí eu pego e eu tenho um folder, que eu vou pegar e vai estar explicado as abelhas da Amazônia, os extratos que elas atuam, as flores que ela trabalha, isso tudo eu vou estar vendendo junto. Então, esse acréscimo que as pessoas têm que entender, né? Ou seja, a informação também é um produto, certo? Então, a pessoa valoriza muito mais ainda o que tu está entregando, porque o que tu está entregando é a floresta em pé para ele. Ele está tomando o mel,
para manter a floresta em pé, ele está ajudando a ficar com a floresta em pé, valorizando um produto que sai da floresta, porque a floresta amazônica depende das melíponas, ela não tem relação com a Apis mellifera, ela tem relação com a melíponas, entende? Então, quando eu estou comprando um produto desses, eu estou comprando informação, eu estou preservando a floresta, eu estou sendo parte de um sistema. Isso tudo que tanto o consumidor como o cidadão que está no campo tem que entender. E assim tudo, entende? A gente foi numa feira em Pelotas outro dia, o sujeito estava vendendo coxa de ganso defumado. Cara, um produto nobríssimo. Isso aí na França vale uma fortuna, né? Então, assim, o que falta? Falta embalar, botar informação, né? Dar um status, né, na coisa toda, para valorizar tanto quem está fazendo como quem está consumindo. Entende? É isso que está faltando no Brasil. É comunicar, né, o valor que já tem, na realidade. Né? Isso. Você não vai fazer nada demais, mas comunicar o valor que aquilo já tem, que a gente, às vezes, por não saber dele, não comunica, né? A questão que é própria do lugar. Então, aí na Mantiqueira, você tem certas qualidades do lugar, e isso está em qualquer produto. A Amazônia, ali no lugar onde a gente estava trabalhando, próximo de Santarém, ali as melípolas têm uma certa qualidade, uma certa forma, tem um mel que é dali, e é isso que tem valor, ou seja, como cada coisa é no seu lugar, isso que tem valor, assim que a gente vai conseguir entender a diversidade, ter esse diálogo entre quem vem da cidade e os locais, porque a gente entende que os lugares têm os seus valores ambientais, culturais e tudo mais, e a gente tem que comunicar isso nas coisas que estão lá. Se for uma cabana, você está numa cabana num lugar que é assim, assim, assado, tem tais animais aqui, tem tais coisas, você está comendo um mel que é dessa árvore, que fez... Ou seja, é comunicar o valor que o lugar já tem e que a cultura das pessoas agrega em tudo isso, que é como é que elas fazem aquele vinho, como é que elas fazem aquele defumado, como é que elas fazem aquela geleia, né? Tudo isso é comunicar o que aquele produto é. E é isso que faz as pessoas entenderem e darem valor, porque ela fala, esse mel então é assim, então esse mel é assado, então agora eu entendi esse mel, e aí conseguem valorizar. Isso a gente fala... Lá no norte do país, a produtividade deve ser maior que aqui no Sudeste e no Sul, né? Sim. De melípona, sim. Melípona, sim. Melípona, sim. Curiosidade. Porque aqui elas param muito mais no inverno, né? Aí você tem uma situação também, então elas têm uma atividade bem reduzida. Né? Então, lá realmente se produz muitas variedades diferentes. Às vezes, como elas fazem uma caixa que tem potes, na verdade, uns com mel, outros com pólen, tem um mel misturado com pólen, que também é maravilhoso, assim, tem muita coisa interessante, sabe? E aí é isso, trabalhar em cima, né? E as famílias melhoram muito a condição delas, elas veem também como elas têm valor, como as coisas que elas têm e produzem são legais, né? Ô, João e Tati, eu fico pensando aqui que se a gente fosse no problema da nossa autoestima, né? Porque a nossa referência é sempre externa, aquilo que vem de fora, aquilo que nos chega através do meio de comunicação, a gente valoriza mais do que o que a gente tem, né? Esse trabalho, cara, eu fico com muita vontade de andar por esse caminho, sabe? De alguma maneira, não é uma pílula mágica, mas assim, como fazer as pessoas se darem conta do grande valor que elas têm, né? Que pouco do meu trabalho é isso, que esse pessoal da roça tem um valor e ele parece que não cai a ficha, né? Eu acredito que isso se faz através de informação mesmo, né? Por exemplo, o que a gente faz muito? A gente chega, como a gente trabalha no Brasil todo, fora daqui também, a primeira coisa que você faz é chegar e ver esses potenciais do lugar, enxergar todos esses valores, né? E aí, através de um diálogo, você consegue, ver os talentos das pessoas, porque a gente tem que fortalecer aquilo que elas querem fazer, que elas têm talento para fazer. Aqui eu tenho uma receita tradicional e a gente ama fazer isso, e aí você consegue conversando, fala assim, pô, isso é uma coisa que tem muito valor, porque isso está dentro da história da sua família, isso tem tudo a ver com esse lugar, isso mantém esse lugar preservado, como é a questão das melíponas, por exemplo, isso mantém a floresta em pé, né? E aí, conforme as pessoas dão esse valor, elas acabam entendendo, né? Porque nem sempre parte de quem está no campo entender esse valor e oferecer. Mas se você consegue organizar um pouco aqueles produtos, de novo quem vem de fora, mas elas começam a poder olhar para elas mesmas de uma forma diferente. Então, legal. Só para Tati, você falou do diálogo.
mas vocês já implementaram diversos projetos. Como que eu, por exemplo, posso... eu acredito muito no exemplo, das pessoas conhecerem os casos, né? Como que eu podia dar visibilidade para isso que vocês fizeram? Desculpa te interromper. Eu acredito que você, por exemplo, o que acontece hoje? O seu canal, eu não sei exatamente quantas pessoas assistem aí, né? Mas o que a gente tem hoje? Um mundo de vídeo, um mundo da internet, inclusive nesses lugares já se tem todo esse acesso, né? E disponibilizar essa informação, né? Para as pessoas poderem acessar em qualquer lugar. Então, acho que você já faz esse trabalho na realidade. Alguns vídeos, alguns depoimentos dos alunos a gente podia ter mandar. Se você quer, você publica no canal. Aí, ou mandar essas fotos e não sei, de alguma forma mostrar. Tem alguns depoimentos que são geniais, assim, que as pessoas mudaram a vida e contam aquilo, né? Porque, sei lá, tem várias histórias, né? A gente conta sempre a história do Gastão, que é um cidadão que foi aluno nosso com 75 anos, né? Não tinha recurso para ir para o campo, sempre sonhou em ir para o campo, de repente ele encontrou um casal que queria fazer uma parceria, e ele era consumidor de morango orgânico, e aí ele foi para o campo, começou a fazer esse trabalho com esse casal, e começou a plantar morango, virou vendedor de morango orgânico, depois de 75 anos de idade, e ele não tinha muita resistência quando ele começou a plantar, e ele disse que remoçou 10 anos, e que agora ele bota pulverizador de 20 litros nas costas, bota biofertilizante, anda com carro de mão, bota adubo, faz não sei quanta coisa, que a vida dele mudou completamente. E é isso que a gente tem dito para as pessoas, né? O que acontece? O cara se aposenta, senta num sofá, liga a televisão, vai na cozinha, vai no banheiro, aí, cara, aí tu morre muito rápido mesmo, porque tu não te mexe, entende? Legal. Então, no campo, o pessoal diz assim, mas depois de uma certa idade ir para o campo. Sim, porque aí tu vai te obrigar a te mexer, a te movimentar, e o movimento é que traz vida. Quanto menos tu te mexe, mais problema traz para o teu corpo. Ou seja, e as pessoas assim, não quero ir no sol, não quero transpirar. A transpiração é extremamente importante, porque transpirando tu coloca metais pesados do corpo para fora. Né? Então o cara vai para a academia com ar-condicionado no talo, às vezes nem transpira fazendo exercício. E a gente precisa transpirar, certo? É normal transpirar, né? Então... É isso, que as histórias que as pessoas estão vivendo é o que a gente tem que contar, né? Eu acho que o teu canal é popular porque você traz essas histórias que estariam lá sem ninguém nunca ver isso, né? Alguém comentou aí, sou do Pará e amo Bacaba. Então, se a gente não começar a falar da Bacaba, ninguém vai nunca conhecer a Bacaba, porque tudo está funcionando nessas linhas de comunicação de internet, que eu acho que é maravilhoso, porque antes você só tinha lá a TV, o jornal e aquelas revistas. E hoje você tem a possibilidade de abrir um canal e mostrar as coisas do seu lugar e começar a divulgar aquilo, né? Isso. E eu acho que para quem está no campo com essa cabeça muito assim, eu não tenho valor ou aqui eu não tenho nada, começa a mudar. A gente, por exemplo, visitou uma família perto de Pelotas, que tem o café colonial também, o casal tem 2 filhos já em idade de faculdade e tudo mais. E a mãe tinha uma cabeça muito de tem que sair do campo e ir para a cidade. E os meninos não queriam de jeito nenhum sair do campo e começaram a inventar negócios para a mãe deixar eles ficarem no campo, porque você tem que ir para a cidade, porque é lá que você vai trabalhar, é lá que você vai ganhar dinheiro. Então eles falaram, não, vamos ganhar dinheiro aqui para a mãe deixar a gente ficar, né? Então, na verdade, organizaram o café colonial e eles fizeram uma coisa maluca, assim, e a mãe deu dinheiro, até foi legal isso. Eles construíram um observatório, porque aqui é a pampa, né, é aberto. Então eles foram lá no alto do morro, na verdade era o pior lugar para fazer aquilo, mas eles fizeram aquilo da cabeça deles e construíram um troço que é gigantesco, gigantesco, tem quase 5 andares de madeira. E aquilo é um observatório. E aquilo agora virou um símbolo lá do sítio. As pessoas vão ver aquele troço, que é uma invenção maluca deles. Parece que saiu do filme do Star Wars, sabe? Uma coisa muito doida. Eu vou mandar as fotos para te ver depois. E eles estão criando coisas, né, os jovens ali, para ficarem lá, porque a mãe estava forçando para fora. Então, quando a gente começa a trabalhar a informação e divulgar, essa mãe começa a entender, fala assim, de repente os meninos não têm que ir para a cidade, eles querem tanto ficar, o que a gente pode fazer aqui? Tem que quebrar essas ideias de que o campo não tem valor, de que não tem nada no campo, E hoje muda muito, tem internet no campo, tem 10 mil coisas que você pode fazer, né? A circulação é muito maior das pessoas, até estrada que aumentou para chegar nos lugares. Então, eu acho que o jeito que a gente tem de divulgar essas
coisas é fazer o que a gente está fazendo, né? Falar disso. Outro dia um casal falou também, que era um ex-aluno, assim, olha, na frente do nosso sítio, fim de semana, passa um monte de ciclista fazendo um tour que eles fazem, porque é turismo, não sei do que. Vai, a gente estava pensando, eu digo, cara, faz suco e vende para os caras, monta uma tenda no fim de semana, vende sanduíche e suco. Resolveram fazer, cara, não sobra um, não fica nada, passam, levam tudo, e agora virou um point, os caras param lá, é uma das paradas agora, é o tal do sítio lá para tomar um suco, depois os caras seguem pedalando. Então, assim, a quantidade de possibilidades, o Bill Mollison sempre diz o seguinte, o Bill Mollison é o criador da permacultura, né? Ele diz assim, o limite do teu espaço, do teu território, do teu sítio, é a tua cabeça. O limite do teu sítio é a tua cabeça. Essa é a verdade, porque depende do que tu faz, tu pode criar uma coisa assim, completamente diferente, né, a partir do que tu tens. E as pessoas não valorizam o que tem. Então, a gente, como é que é a história do livro do Turista Aprendiz? Conta para ele. Né? Nesse assunto dessa nossa autoestima, de como a gente se enxerga e como é que a gente pode quebrar esses paradigmas, eu indico muito esse livro Turista Aprendiz, do Mário de Andrade, de 1922, onde ele fala, né, como a gente tem essa dependência da aprovação externa. Na época dele era muito mais ligada à Europa, mas hoje a gente tem essa coisa Estados Unidos, e toda hora isso sai da boca das pessoas, na Europa, nos Estados Unidos. Então a gente não consegue falar assim, lá na roça do Chico é assim, né? A gente não tem nossa própria história como referência, né? E é isso que ele coloca, como a gente vive esse tipo de um complexo de inferioridade coletivo, né, nacional, assim, onde a gente está sempre achando que o que é de fora é melhor. É só alguém chegar falando com um sotaque meio de gringo, você já acha que o que ele está falando tem valor. Aí quando você vê uma pessoa falando caipira ou com R torto, você já acha que aquilo não tem valor. Então, uma série de preconceitos que fazem com que a gente não dê valor porque a gente tem de mais rico, que é o campo, que é a natureza, né? Porque a cidade, ela depende do campo. Então, isso é a maior riqueza, é por isso que a gente se dedica a divulgar isso e a trabalhar isso com as pessoas que estão indo para o campo, elas se prepararem, com as pessoas que estão no campo, como melhorarem sua condição, porque isso aí é o que é a coisa mais linda que tem, sabe? A gente produzir nosso alimento, a gente viver numa maior harmonia com a natureza. Então, a gente trabalha nisso por causa disso, e aí que está o valor, e é isso que a gente precisa enxergar. E nesse livro, ele, claro, naquela linguagem do Mário, ele fala sobre essa nossa condição mental, sobre a gente pensar dessa maneira, que é o que a gente tem que mudar, né? É isso aí. Então, gente, eu vou precisar fazer uma proposta para vocês. Vocês vão me dar pequenos materiais que vocês têm, eu posso divulgar no Instagram, no Facebook, e se couber também no YouTube, né? Alguma coisa pronta. Ou se não, vocês pensam em alguma pessoa que tenha desembaraço para falar e queira falar do que aconteceu com ela a partir da experiência que teve com vocês. A gente pode trazer ela aqui numa live para conversar com a gente, né? Para ela contar o caso dela. Né? Isso. Tem muitas. A gente está tentando filmar um pouco o que você faz, só que a gente às vezes não pode viajar tanto, né? Mas a gente está com pessoas ajudando também a gente na parte de vídeo voluntariamente, assim, que é uma coisa muito legal. A ir nos lugares, filmar, contar a história das pessoas. Agora mesmo eu postei no nosso Instagram a história do Gastão, de como ele fez essa mudança dele para o campo, toda a experiência, como ele sentiu remoçado, né, fazendo tudo isso. E tem muitas histórias, tanto das comunidades, as pessoas que a gente trabalha, como as pessoas que fizeram cursos, né? E se for aqui perto, né, foram uns 200, 300 quilômetros daqui de casa, eu posso ir lá pessoalmente e filmar e registrar. Ótimo, maravilha. Vamos fazer, então. Esse da estrada mesmo é aí em São Bento do Sapucaí, né? Que ele acabou se colocando numa situação. Tem muita gente aí na Mantiqueira, na verdade, uma boa parte do nosso público tá por aí, então tem muita história que a gente pode. Então tá perto, tá fácil. Muito perto, bem perto mesmo de casa. Legal. E aí, para onde que nós vamos, gente? Agora nós vamos todo mundo clicar aí para assistir as aulas do workshop Viver no Campo, que estão disponíveis só até amanhã. Sim, porque tem ali histórias, né? Tem histórias de pessoas que fizeram essa mudança a partir da informação que a gente compartilhou. Tem muita dica para quem está querendo sair, já não sair gastando errado, né? Não sair gastando mal. E segunda-feira a gente vai ter inscrições para o curso também. Então, assim, tem bastante informação
para olhar aí hoje, final do dia e domingo, enquanto a gente cata mais coisa aqui para o Chico poder trazer no canal, né? Então, acho que é um bom programa agora de final de sábado e domingo, assistir essas aulas e entrando nessa informação, né? Da informação em si, vem das histórias das pessoas que aplicaram, histórias que estão ali também nos vídeos, que a gente conta nos perfis, que estão aqui no teu perfil. Eu acho que nós podemos ir por aí. Legal. E vocês têm ainda aquele conversa, eu acho que era no Telegram que vocês tinham, chimarrão com a turma, o café, não lembro como que era. Instagram, terça-feira de manhã, às 7 horas da manhã, toda terça-feira tem chimarrão com a Tati com o João, que a gente aborda vários assuntos. E aberto. Aberto. Toda quinta a gente está fazendo sopão com a Tati com o João, que de manhã é chimarrão e de noite é sopa, né? Então, quinta-feira de noite tem sopão. Às 20 horas no Instagram também e no YouTube também. E tem muito tirador. Pessoas têm dúvida, eu abro bastante caixinha lá para a gente conversar, né? E quem vai da cidade tem umas dúvidas muito loucas de quem realmente não entende nada do campo. E quem está no campo tem realmente muitas questões sobre o que pode melhorar, né? A partir dessas ferramentas que a gente trabalha, desde saneamento até melhorar a produção de alimentos, fazer integração com animais. Então, todos esses assuntos a gente está sempre falando e a gente sempre traz os exemplos, né? Tanto das consultorias que a gente faz no Brasil todo, como dos alunos e o que eles estão fazendo. Então, quando acabar essa live, eu vou cobrar de vocês que me deem os links, né? Tanto para o sopão quanto para o chimarrão, tá? Eu não vou esquecer. Porque tem que entrar lá no Instagram às 7 da manhã e vai estar rolando às terças-feiras e quinta-feira à noite, às 20 horas, entra lá que está o sopão. A gente vai estar ao vivo. Aí tem só no Instagram. Instagram. Agora estamos no YouTube também, fazendo ao vivo. Ah, tá bom. Isso. Então tá, então já tá os links lá, já. Isso, já tá. Aí, terça-feira, 7 da manhã, nós estamos de chimarrão. Aqui no YouTube, ao vivo, e lá no Instagram, ao vivo. E quinta-feira de noite, às 20 da noite, a gente faz o sopão também ao vivo. Conversamos muita coisa. E agora, a segunda, já abre as inscrições para o curso. Quem se interessou e resolver fazer o curso, vale a pena também. No workshop já dá para ter uma base do que vai ser o curso. Porque o curso é um curso longo, são mais de 15 horas, tem muita coisa, tem parte ao vivo, de tirar dúvidas, tem bastante coisa, né? Esse workshop é gratuito ou não? Como é que é? Workshop é gratuito. Workshop é gratuito. Então... Esse que está aí liberado, aulas é gratuito. Liberado aí, E vai estar até amanhã, às 23h59. Estão todas as aulas já disponíveis. Fizemos live, falamos sobre isso, sobre a rotina no campo, falamos sobre dificuldades, falamos sobre o que a pessoa tem que olhar no terreno. Tem um montão de coisa lá. Está grátis aí, está aí já. E eu lembro vocês, né, também que nós temos uma playlist da Rama Permacultura. Deve ter uns 7 vídeos no canal aqui. E eu vou deixar também o link para vocês ali. Ótimo. Não para vocês dois, lógico, para os inscritos do canal que não conhecem. Não, mas vai servir para mim também, Chico, que eu vou divulgar para o pessoal lá no Instagram, né? Que eu acho que eles talvez ali não saibam muito que tem esses vídeos todos aqui. Eu vou divulgar lá. E essas conversas são recheadas de coisas interessantes, né? Vocês estão percebendo? É nesse nível aí. Tudo que o João e a Tati falam, aproveita. Valeu, Chico. Valeu, Chico. Ok, não, já acabamos? Não, só estou falando isso mesmo. Eu tenho isso aqui um pouquinho. Você tem? Vocês têm horário hoje para sair? Não. Um pouquinho, Bom, então, vocês é que mandam. Eu estou com tempo, vocês terminam a hora que vocês quiserem, gente. Tá, não, hoje eu acho que foi legal, assim, mas fazia até tempo que a gente não se falava aí desses outros vídeos, né? Eu acho que talvez quase um ano, não sei dizer. Não, o João teve uma live comigo outro dia aí, que você não estava presente, acho que é por isso que... Vocês andaram conversando. Mas foi engraçado, como as coisas acontecem, né? Eu estava pensando muito em vocês antes de ontem, e acho que ontem o João conversou comigo. Então, é uma sintonia que a gente tem, né? Porque eu acho que eu estava sentindo saudades e eu lembrei, puxa vida, eu tenho uma grande vontade de estar presente aí pertinho de vocês e conhecer o trabalho de vocês presencialmente, e acabei não indo, né? E aí o João me mandou uma mensagem. Quem sabe é um lembrete para mim, né? Para dar um chacoalhão. Chico, a gente vai começar a mandar, então, uns vídeos para ti, umas fotos e coisa dos alunos, vamos ver alguém que interessa fazer uma entrevista contigo, vamos dar uma dica aí. De repente, a gente faz 3. Dá para fazer?
Dá nós, vocês e a pessoa? Dá também, claro. A gente vai instigando algumas coisas, alguns segredinhos que a gente sabe da turma. Que a gente sabe do povo, que eles aprontam também. Que eles aprontam, né? Para a gente dar Papai e mamãe não vai deixar o filhinho agir sozinho, né? Não dá para ficar com papai e mamãe, não. O pessoal tem que aprender mesmo. Porque no dia a dia do campo as pessoas têm que tomar muitas decisões, né? Por isso que é a história de fazer o curso e aprender a viver no campo realmente, porque ali no dia a dia, por mais que a gente esteja ali sempre no tirar dúvidas e tudo mais, as pessoas têm que decidir, têm que aprender. Mas olha, eu imagino vocês, papai, mamãe, passarinho, da hora que eles percebem que o filhote já tá bom, eles empurram do ninho. Do ninho? Do ninho pro mundo. Acho que esse é o melhor jeito, gente. Ô, Chico, sabe gente, que eu agora também trabalha com... Desculpa. Fale, pode falar. Que a gente trabalha com vários assuntos, assim, tem essa visão geral de como viver no campo, né? A ideia do organismo agrícola, como organizar a área, turismo rural. Então, a gente, se uma hora quiser, vamos falar de água, de saneamento, vamos falar de bioconstrução, quiser entrar num tema assim, produção né? orgânica de alimentos. Produção orgânica, por que dá? Como é que a gente faz? Também estamos à disposição para conversar disso. Também tem muita gente para dar exemplo que aplica, né? Sim. E aí é só... Então, a gente pode aproveitar um caso que deu certo e a gente foca, né? Na produção orgânica, ou na bioconstrução, na permacultura, agrofloresta. Vocês aí sabem quem são as melhores pessoas para mostrar o trabalho. Isso. Aguardo, então. Gente, então, muito obrigado a todos que participaram. Lembrando que essa live está gravada. Quem vocês quiserem acessar, a qualquer momento está lá no canal. E agradeço o João e a Tati pelo esse gostoso bate-papo, que é sempre enriquecedor para todo mundo. Valeu, beijo para todo mundo. Muito obrigado, cara. Grande abraço. Até a próxima, gente. Até. Vamos ver.